Olá, como é que vocês estão? Gente, eu tô muito feliz de ter sido convidado aqui para participar, né, para estrear com esse casal de amigos, para contar a história deles, do episódio número 1 do canal, tá? Fé que Ilumina, da empresa, dos meus amigos, Luz de Cristo, Velas Luz de Cristo. E essa é uma oportunidade única. Quando eu fui convidado, eu não podia dizer não, né? De jeito nenhum. E além desse prazer imenso, né, eu já estou com eles como amigos há cerca de mais ou menos uns 4 a 5 anos que eu conheço o Damalto, que eu vou apresentar, eles vão se apresentar aqui. A Ângela, né, foi por intermédio do Damalto, e hoje somos parceiros aí também de negócios e fazendo parte dessa trilha, dessa jornada tão bonita que eles vão contar aqui para vocês hoje. Mas a história aqui não é sobre mim, a história é sobre vocês. Né? Então eu reforço agora olhando para vocês a alegria que eu tenho de estar representando aqui a empresa de vocês para ser esse intermediador para trazer a história de vocês, lançando esse canal, lançando aqui esse primeiro episódio, levando para a audiência, levando, né, para as pessoas que conhecem já a Luz de Cristo e vão conhecer ainda mais com tudo aquilo que nós vamos trazer aqui. Inclusive já temos padres, né, convidados para gravar os próximos episódios. Fiquem aí ligados, já comecem a seguir, a curtir, a compartilhar esse nosso canal, que vocês, fiéis, principalmente da religião católica, mas a gente quer levar uma palavra, né, ao sentido de evangelizar para todos, tá, que gostam de ouvir boas histórias, principalmente cristãs, tá? Então, aqui olhando para vocês, mais uma vez um grandíssimo obrigado por estar participando disso, estreando com vocês isso. Então eu vou pedir para que eles se apresentem da forma que eles gostam de se apresentar aqui, para vocês começarem a conhecer quem são essas duas figuras maravilhosas que hoje fazem a história da Luz de Cristo, Velas Luz de Cristo, e começando agora o nosso canal Fé que Ilumina. Vamos lá, quem quer começar a se apresentar? Quem tem mais habilidade aí em conversar, falar com a câmera. O primeiro episódio é sempre assim, né? Fica tranquilo. Nós ficamos um pouco acanhados, mas isso é natural. O Damalto agora há pouco falou assim, quando nós estivermos no 140, estaremos bem? 40º, pensando em mais de 100 episódios. E vamos lá, então. Fica à vontade, Ângela. Obrigada, Lê. Sou a Ângela Cambraia. Cambraia de casamento, né? Porque meu nome é de batismo, é Santos. E tenho 50 anos e sou sócia da Luz de Cristo Velas desde 2002. Né? Nós temos essa empresa e eu quero dizer que eu estou muito feliz de lançar com você aqui presente, assim, uma alegria, meu coração está muito, né, assim, tá batendo forte aqui no peito, de lançar esse podcast, o Fé que Ilumina, que para a gente é algo tão novo e ao mesmo tempo tão maravilhoso. É um desafio, e como a gente gosta de desafio, né? Como bom brasileiro, né? Gostamos de desafio, quero agradecer imensamente que você está aqui conosco e todas as pessoas que né, deram um pouquinho da sua atenção, que estão aí nos assistindo. E muito obrigada, viu? Que maravilha. Obrigado pelas suas palavras também, Ângela. Muito obrigado, Leandro. Meu nome é Damalto Cambraia. E olhando aqui toda essa trajetória que nós temos de empresa, de casamento e tudo, olhar, ver esse nascimento de mais um desafio nosso, que é Fé que Ilumina. Basicamente olhar como era a luz de Cristo quando nós começamos. Vamos olhar essa trajetória que até então sonhávamos, mas não sabíamos onde chegaríamos. Então, esse é um grande avanço também. A cada momento, e olhar para trás, nós caminhamos e vemos que tem muito caminho para frente agora. Tem tanto até aqui e para frente temos mais desafios ainda e gostamos de desafios, como a Ângela falou. Nessa trajetória, cada desafio a gente tenta olhar sempre lá na frente. Então, com os olhos da fé. Então, a fé que ilumina o nosso caminho para seguir em frente. Muito obrigado por essa participação de você aqui nessa abertura desse canal. É muito interessante isso aí. Que eu sei um pouquinho da sua história, de comunicador que você é. Então,
Muito obrigado por estar aqui conosco. Uau! Bom, como emotivos, né, emocionais que nós somos aqui, aí daqui a pouco a gente começa a limpar as lágrimas, vocês compreendam. Mas é porque aqui a gente quer trazer realmente esse significado desse propósito que nós vamos chegar lá, nós vamos falar. E essa questão, né, a fé que ilumina, vem da palavra, né, tem a ver aí com essa questão, né, da luz de Cristo, que serve como caminho. Nós vamos falar bastante ainda, né, sobre essa questão da empresa, os propósitos dela, o porquê dos nomes, né, que nós aí foram definidos, sonhados por vocês, tá? Mas, como toda base de história, nós precisamos ouvir um pouco de vocês, aquilo que vocês trazem de vivência na sua família. O que é alicerçou, né? O que que história você conta sobre a sua história, sobre a sua origem, tá? Então a gente quer ouvir um pouco aqui de vocês dois, porque pelo que eu conheço de vocês, né, vocês se conheceram um pouco mais tarde, né? Cada um tem uma história na origem de família diferentes um do outro, né? Pode começar pelo Damalto, Ângelo, o que vocês preferirem, viu? Nossa, muita honra. Quando fala de família de origem, eu tenho dentro de mim essa honra de agradecer desde que tudo que eu recebi, toda a educação, todo o cuidado que eu recebi da minha família. Então, assim, meus pais, começando pelos meus pais, né? Meu pai é nordestino, uma pessoa simples, que saiu de casa muito cedo e foi para o mundo. Menor de idade, ele saiu do Nordeste numa época em que havia fome no Nordeste e foi tentar a vida. Ele foi para o Mato Grosso, onde ele encontrou minha mãe. Minha mãe era mineira, né, da roça, trabalhava na roça também, e se uniram. Então, assim, formaram uma família. Então, assim, eu honro muito isso, porque toda essa força, né, toda a educação que eles me deram, vem deles. E aí, nesse período que meus pais se casaram, isso na década de 70, eu estou hoje com 50 anos, isso, imagina, né? Nasci há muitos anos atrás, na roça, lá no Mato Grosso do Sul. Meu pai perdeu toda a lavoura que ele tinha plantado, né? Imagina, pessoas humildes plantaram e naquele ano perdeu a lavoura. Então ele veio para São Paulo primeiro para tentar a vida, como todo nordestino, né? Todo não, né? Mas tem muitos nordestinos hoje que construíram São Paulo, né? Nossa, que vieram para honrar muito para tentar a vida, eles, né? Para tentar a vida em São Paulo. E analfabeto na época, mas extremamente inteligente e trabalhador. Então, essa eu agradeço muito ao meu pai por esse ensinamento dele ter me passado da honra do trabalho. E depois, logo em seguida, minha mãe não queria ficar lá, né? Sozinha com os filhos, viemos para São Paulo com ela. Eu já tinha meu irmão, já tinha nascido meu segundo irmão. E nós viemos para São Paulo, eu era pequena, tinha 4 anos de idade. E fomos morar de favor. E eu sou muito grata também a essa família que nos acolheu sem nos conhecer. Por isso que eu falo, Leandro, sempre vai haver anjos na sua vida que vão te ajudar, que vão, né, acolher uma família que eles nem conheciam dentro da casa deles. Então, assim, eu sou muito grata a essa família também. E aí a vida foi correndo, né? Meus pais trabalhando, minha mãe com a gente, meu pai conseguiu comprar uma casa num terreno da prefeitura, né, numa comunidade, São Paulo chamada de favela. E aí a gente foi crescendo e, né, meus pais trabalhavam, eu estudava, ajudava a cuidar dos meus irmãos e foi crescendo e eu queria algo mais. Eu queria estudar, eu queria dar uma vida melhor para os meus pais. E nesse período de estudar, que eu sempre gostei muito de estudar, minha mãe sempre me levava para a igreja. Foi uma época, eu me lembro pequenininha, as minhas primeiras memórias de estar numa igreja com minha mãe, que ela saía, pegava o ônibus, era longe de onde eu morava, 1 hora mais ou menos de ônibus, chegava, a gente assistia a missa e voltava.
Então, assim, e eu me lembro dentro da igreja, era meio cansativo para mim, mas era a memória afetiva que eu me lembro dela me levando, eu e meu irmão pequeno, para a igreja. E aí foi, né, essa história de dificuldade, de morar longe, de trabalhar, né, de estar sempre ali em família. E minha mãe me levando para a igreja, catequese, crisma. Depois, na adolescência, já comecei a ajudar na igreja, né, grupo de jovens, era catequista. Então, assim, a minha história, ela permeia muito essa dificuldade do imigrante. Imigrante, né, nordestino. Que vai, nordestino, né, e de outros estados, que vai para São Paulo e batalha e consegue conquistar as coisas, né, com nós dificuldade. Nós somos essa miscigenação, né, a gente fala assim, você é paulistano, né, paulista, mas na verdade nós temos um pouco, né, quem aqui... Muitos que estão nos ouvindo não tem aí um pouco da sua origem no Nordeste, no Mineiro, né? O Namalto vai falar desse país aí. Então, como não, né? Sou neto de mineiro, sou neto de italiano de um lado. Então é muito gostoso, né, a gente ter isso na nossa história, é verdade. Sem dúvida nenhuma. E batalha não é sofrido, né? É um sofrimento que tem um significado, né? Porque como hoje você... batalha pelos seus propósitos de vida, sua família, foi assim que aconteceu também quando seu pai veio para cá. Sim. Né? O foco sempre foi o melhor para vocês, filhos, né? Sim, o melhor para nós, para toda a família. E honrar isso, para mim, com o tempo, né, eu fui entendendo que honrar meu pai e minha mãe era em busca de algo melhor como eles fizeram. Uhum. E não me manter na mesma situação, às vezes ali de dificuldade. Eu queria mais. Eu gosto muito dessa questão da palavra da honra. Meu pai não deu, meu pai não me proveu, meu pai não fez isso ou aquilo, não sei. Né? Muitas vezes a gente quer culpar, né, os nossos ancestrais, somente a nossa primeira linhagem, acima de nós, né, os nossos pais. Mas como foi a vida deles, né? Qual foi a luta deles para chegar aqui? E a gente tem que honrar que nós somos hoje. É graças àquilo que eles souberam e tiveram para nos dar, né? Muito bonita a história, assim, valoriza-se muito mais, verdade, viu? E o fato deles terem trabalhado e me incentivado a estudar me ajudou muito. O dia que eu, né, me formei na faculdade, foi um dia de muita alegria para os meus pais. Eles que vieram de outros estados e vieram no Mato Grosso e semi-analfabetos, meu pai fez Mobral, minha mãe também estudou depois de adulta. Teve um período que eu dava aula para adultos também, eu me formei no magistério antes de ir para a faculdade, e eu dava aula para adultos. Então aquilo me alegrava muito, de ver eu poder ensinar outras pessoas também, como meus pais também puderam aprender depois de adultos. A gente vem numa sociedade que hoje já não tanto isso, mas imagina, os nossos pais, muitos eram analfabetos, né, Leandro? É verdade. Então é isso, assim, resumidamente, minha história. São os valores que a gente traz, né, que são reflexos dos nossos pais, os valores de vida, começa lá atrás, né? E Damalto, fala então de você também, então, como que é a sua origem familiar, né, os valores que você tem hoje de preceitos, de vida, vieram também daí? Conta um pouco. Com certeza. Assim como a história da Ângela, permeia muitas dificuldades na minha infância também. Então, nasci em uma família bem recatada no interior mesmo, lá, bem pobre, e interior de Minas. E aquela coisa. Eu vim conhecer a energia elétrica quando eu estava com 7, 8 anos. Sabe? No interiorzão mesmo. Não faz ideia, eu mesmo não faço ideia o que é viver sem a energia, né? Um período bem... uma comunidade bem rural mesmo, bem na zona rural mesmo. E com 3 anos de idade eu perdi minha mãe. Então, quer dizer, até então eu não sabia o que era isso na minha vida. Eu não consegui chorar, não conseguia chorar depois. Para mim ali, a criança não sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu só vim descobrir os sentimentos assim muito tarde depois. Mas aquele momento ali, eu fui morar com a minha avó paterna, e meus tios, todo meu irmão. Então, quer dizer, eu fui criado com tios
tias e minha avó, meu pai. E aí fiquei assim, amadurecendo, de certa forma, vendo só os adultos, convivendo com adultos. E toda a história de morar na roça, trabalhava na roça, comecei a trabalhar muito cedo. Então, isso foi me fazendo olhar a vida de uma forma singular. Digamos, eu não tinha perspectiva de outras pessoas fazendo para mim as coisas. Então, eu tinha que conseguir fazer para mim. Então, não tem minha mãe, não tem meu pai ia trabalhar e continuava trabalhando na roça, e eu fazer o quê? Então, aquele apoio de mãe, o carinho de mãe, eu não tive. Então, materno, você perdeu cedo. Isso é uma coisa que eu tô sabendo hoje, viu, Damalto? Eu não sabia. Então, é uma coisa assim, que dói, assim, quando olho para trás, algumas situações da minha vida, eu deixei de ter esse carinho de mãe. E eu sei que minha avó era muito rigorosa, mas aquele ponto, ela queria rigidez. Tá. Educação, tudo. Até então, ela me contou uma história bem simples, que para mim me fez muito significado. Depois, como empresário agora, faz muito sentido. Ela me contou a história de 3 crianças que ia para a escola. Vou para a escola porque meu pai vai me dar um relógio. O outro falou, olha, eu vou para a escola porque meu pai vai me dar uma bicicleta. E o outro falou, olha, eu vou para a escola porque não tem pai, não tem mãe para me ajudar. Aquilo, eu vesti aquilo. Entendi. Quer dizer, eu tinha que fazer por mim. Por você. Então, quer dizer, eu tenho que batalhar por mim e fazer alguma coisa para que eu conquiste as minhas coisas. Então, depois, como empresário, comecei a descobrir nesse ponto essa sede de conquistar alguma coisa. Eu falo com a Ângela de vez em quando, isso parece que para mim foi um norte para que eu caminhasse buscando sempre melhorar. Uau. Lógico, tem toda uma trajetória de infância, tudo. Eu estudei na escola mesmo rural, estudei bastante. E depois fui buscar o quê? Estudar para conquistar alguma coisa. Olha quanta história, né? A gente escuta, a gente vê às vezes só superficial, né? O que a gente encontra e conhece das pessoas num primeiro momento. É a primeira impressão, muitas vezes não pode ser a que fica, né? Sim. Quando a gente se aprofunda na história, a gente vê a essência realmente da pessoa. A gente julga de forma muito superficial sem conhecer isso. Quantas histórias que para vocês que estão ouvindo a gente, vai começar a acompanhar mais ainda esse canal, se aproxima, né? Se identifica. Deixa eu aproveitar aqui e emendar, acho que faz bastante sentido, o momento espiritual da vida de vocês, conexão espiritual. Eu acredito que isso é uma base que ajuda muito e contribuiu, porque é tudo uma questão de escolha na nossa vida, né? Mas vocês seguiram por um caminho cristão. Sim. Né? Posso pedir para você dar continuidade nessa parte espiritual da Malta? Aí a Ângela conta também. A Ângela comentou um pouquinho da história dela de ir na igreja, e eu não falei da igreja. É isso que eu fiz. Então, eu participava muito de igreja. Depois que eu mudei para a cidade, aí eu comecei a participar muito de igreja com a minha avó. E depois de um certo tempo, acabei indo mais do que ela. Eu comecei na renovação carismática, comecei a participar muito. Grupo de jovens de movimento vicentino, em João Pinheiro tinha bastante. E eu comecei a trabalhar bastante com os jovens. E participando de igreja, me surgiu uma ideia, não sei se... até então, eu queria ajudar mais, colaborar mais na igreja. E aí me veio a vocação de ir para o seminário. No seminário, eu fiquei em Paracatu por 6 meses, depois fui para Mariana mais 1 ano e meio, e vim para São Paulo, fiquei mais 3 anos no seminário. Então foi total de uns 5 anos em seminário. Anos no seminário. Tá. Então, e no seminário, fiz filosofia, e aí lá no seminário que eu comecei a fazer vela. Aprendi a fazer vela. E aí, onde começou... Já começaram aí, como é que fala? Aqui já começou um pouquinho da história Velas de Cristo, viu? Velas de Cristo. Mas vamos lá, conta essa parte. Então você era seminarista, lá dentro você começou a entender sobre como fabricar velas. Sim. Hoje o padre Francisco Chagas, de Santo Amaro, ele que me ensinou a fazer vela,
E eu agradeço muito, muito mesmo a ele. Vai chegar até ele Sim, essa, vai chegar, essa com mensagem, hein? Francisco Chagas nos ensinou, e aí fizemos bastante velas e círios no seminário. E aí, depois que eu saí do seminário, continuei trabalhando no próprio seminário, fiquei mais uns 2 anos trabalhando lá, e aí o seminário parou de fazer vela. E aí então eu vou continuar fazendo por mim. Eu conversei com o padre, tudo bem, tranquilo, e aí comecei a fazer em Você casa. deu continuidade àquele trabalho, aí já foi para casa. Aí eu fui fazer em casa. Me fala uma coisa rápida aqui, uma curiosidade. As velas eram feitas para serem vendidas? Ou era mais para consumo nas igrejas que vocês estavam próximas? Para ser vendida. Era para Para ser manter vendida. o seminário. Para manter aí os custos do seminário. Isso. Entendi. Então vem um pouco também da vocação de comercializar, né? Exatamente. De vender um pouco ali. Sim, sim. Entendi. Tá. Foi bem assim, tranquilo, que aí quando o seminário parou de fazer, e eu comecei a fazer por minha conta, eu e a Ângela, chamei a Ângela, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer umas velas. A gente não tinha se conhecido ainda, né? Peraí um pouquinho só, porque você ficou 5 anos no seminário, mas não se tornou, né? Não chegou a vocação de ser padre. E aí foi que... eu mudei pro bairro onde depois que eu saí do seminário, fui morar perto da Catedral de Santo Amaro. Não esquece esse detalhe, as mulheres cobram a gente, viu? Muita gente fala que ela me tirou do seminário, não foi verdade. Tá bom. Essa história aí, olha. Então, você já havia tomado a decisão de sair do seminário. Tinha deixado o seminário. E mudou para um bairro, você falou? E aí mudei para perto da Catedral de Santo Amaro, fiquei uns 6 meses lá, e depois mudei para o bairro onde a Ângela morava, no fundo da casa do padre Marcos Miranda. E aí, colega de seminário, tinha um espaço no fundo da casa da mãe dele lá, e me alugou, e eu fui morar lá. E lá, no aniversário das irmãs do Marcos, o padre Marcos Miranda. Padre Marcos, Tá. Aí onde você conheceu a Ângela? No aniversário das irmãs dele. Da Luciana. Da Luciana, uma irmã. Da irmã dele. Isso. Ele era meu amigo de infância e era amigo em comum do Damalto. Na época ele era seminarista ainda, né? Tá, e ele se consagrou padre, né? Não quer assim, não, né? Isso. Tá, continua. Então, aí depois que eu conheci a Ângela, namoramos 1 ano e 1 dia. Olha que precisão, Ângela, você não pode reclamar, hein? De nós homens, o Damalto, pelo menos, ele é muito bom de data, viu? Melhor do que eu. 1 ano e 1 dia. 1 ano e 1 dia. Se eu perguntar aqui, muito provavelmente, a data exata aí, ele vai falar, quer ver só? Sim. Fala. 9 de junho de 1999. Nós nos conhecemos. Tá aí um exemplo, hein, pessoal? Homens, por favor, vamos mudar essa concepção que tem contra nós aí de que a gente não guarda datas, né? Continua, Damalto. Então, depois do casamento, eu continuei trabalhando no próprio seminário ainda. Nesse período eu trabalhava no seminário ainda. E aí foi 2001 que aí o seminário parou de fazer vela. Em 2001, no início de 2001, pararam de fazer. Naquele ano eu já comecei fazendo as velas em casa. E aí foi quando nós começamos mesmo. Assim. Então, peraí um pouquinho, deixa eu repetir talvez aqui para ver se ficou claro para mim e para a nossa audiência. Então, vocês se conheceram, levou 1 ano e 1 mês para que realmente se casassem. 1 ano e 1 dia. Perdão, e 1 mês, me perdoa. E 1 dia para que vocês, para acontecer aí, né, o casamento de vocês. Isso. E mais quanto tempo depois para vocês decidirem começar uma empresa, um negócio? Já estávamos começando já. Fazíamos já um pouco já. Já faziam, porque você já tinha levado, né, a estrutura, aquilo que você usava dentro do seminário, o seu conhecimento já estava fazendo. Então, quando você conheceu a Ângela, você já fazia vela. Eu sabia fazer. Você já fazia vela. Você ainda comercializava? Continuava ali ganhando dinheiro? Qual que era a sua fonte de renda nesse momento? Minha fonte de renda é que eu trabalhava no seminário. Você dava aula, dava aula perfeito, e trabalhava na administração. Ótimo. Nós vamos entrar então numa parte da história. E por favor, me traga alguma coisa a mais que tenha passado, né? Pode agregar aqui. Eu vou fazer só um parênteses que você falou, né? Os Vicentino, e eu tenho uma memória, a gente fala, né, de memória afetiva, também com criação católica em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Eu me lembro do meu avô, né? Mais uma vez eu vou aqui me segurar para não se emocionar. Ele atrás do púlpito da igreja,
né, lá no altar, fazendo a celebração de uma missa, e naquela na inocência ainda, muito pequeno, mas essa é a lembrança que eu tenho, numa capelinha que acho que hoje ela até deve ser tombada, bem na Avenida Pires do Rio, em São Paulo, e eu me lembro dele celebrando a missa, porque ele fazia parte dos recentes. Para mim aquilo ali era uma coisa muito linda, né, porque era meu avô fazendo isso, né? Até então para mim era padre só que faria, né, e eles tinham, né, essa... É uma celebração. Uma celebração, para mim aquilo ali era a missa, porque, né, naquela infância, para mim, essa é a minha lembrança que eu tenho. Nossa, então, e toda essa movimentação dos vicentinos, me lembro, né, de doações, de entrega, né, para comunidades, para famílias que tinham necessidades. Obrigado por ter despertado essa lembrança afetiva que eu tenho, né? Também fiz, né, catolicismo, né, crisma. Muito lindo, muito lindo. Os vicentinos têm um trabalho muito, muito bonito ainda hoje. Ainda hoje, né? Assim, foi mais eficiente, digamos, tinha mais gente nos anos 70, 80, sobretudo em João Pinheiro. Foi exatamente foi onde eu sou de 75, trabalhei muito assim. Mas depois, hoje ainda tem vários grupos no mundo inteiro, né? Então tem um trabalho muito grande deles. Minha formação católica vieram dos meus avós. Ele que me pegava realmente nas mãos e vamos lá. Né? A catequese, a igreja todos os domingos, né? As missas. Então, me lembro da irmã Nair aqui, que era quem, né, gerenciava toda essa parte, né, da escola lá. Muito legal. Uau! Então, 2002, e aí mais ou menos é isso que vocês estão me falando. 2001 começa vocês já casados e começa um negócio entre vocês. Então começa essa história, né? De onde nasceu? Eu acredito que eu já saiba mais ou menos a resposta, mas eu vou deixar aqui a pergunta para nós todos ouvirmos. O propósito, né, de nascer aí uma empresa, tá? Um pouco do que eu estou entendendo aqui, praticamente vocês já começaram casados e pensando em negócios, né? Então fala sobre essa parte da vida, mas fala até uma parte aí, porque nós vamos falar da Velas de Cristo como está hoje, né? Mas vamos alicerçar um pouco o início dessa história. Conta para nós, Ângela. Tá, quando nós nos conhecemos, né, eu estava terminando a faculdade e mesmo noivos a gente já pensava em empreender. Nós começamos, o Damalto sabia fazer os círios, mas a gente ainda, de início, ainda não começou com círio. A gente começou com até cartões de visita e fomos testando, né, o mercado. Não deu certo. Aí fomos fazer velas em gel. Velas em gel, a gente ficou um bom tempo fazendo velas em gel, fazíamos, né, bastante coisa. Até que um dia o Damalto chegou para mim e falou, vamos fazer círio? Eu falei, nossa, eu sou da igreja, mas eu não... Como que é um círio? Um círio pascal? Eu não me recordava. Por quê? O círio, ele é aceso na Páscoa, ali na cerimônia. Ok. E o padre faz a incisão dos cravos e tal. Tem a cerimônia do fogo. E aí ele fica sendo aceso 50 dias após a Páscoa, né, no período até Pentecostes, depois não acende mais. E aí, mesmo eu participando da igreja, para mim era algo assim, que eu via uma vez lá o padre. Era um detalhe que você não se atentava. E compartilho isso com você, viu? E é engraçado. Não é? Eu vim conhecer mais a fundo, né, isso com vocês, principalmente. Sim, é um produto que eu não tinha muita intimidade, né? Não como o Damalto, que já tinha. Ele é aceso no período pascal e depois só nos batizados, casamentos, casamento nem tanto, mas pode celebrar, pode usado, né? Pode usado em todos os sacramentos, os principais sacramentos. Então, no caso aí, no período pascal é intenso, todos os dias aceso. Então, entendi. Todas essas celebrações é acesa. Tá, é acesa a vela, né? O círio. E aí ele falou, vamos fazer círio. Vamos fazer. E aí ele veio, né? Trouxe um tachinho, sabe aqueles tachinhos de... Fritar pastel. Fritar pastel? É mesmo? Fazer yakisoba. Aquele tacho, nem era o tacho maior, era o menorzinho. Vamos fazer o círio. Então ele fez o círio, primeiro ali fez num tubo de PVC. Cano de PVC. Cano de PVC, fez o primeiro círio, e aí trouxe as ferramentas, né, que eram goi, visteca, tinta,
Falou, vamos, me ensinou assim mais ou menos, agora faz. Falei, tá bom. Uau. Jesus! Eu tive que copiar os primeiros, porque eu não tinha muita noção, né? O Damalto tem uma visão muito empreendedora, ele vê oportunidades, assim, num monte de lugares, às vezes eu tenho que falar, Damalto, peraí, não, agora esse aqui, beleza. E a gente tem essa conexão muito grande, então, aí eu falei, nossa, legal, vou tentar. E aí, tentar, né, vou fazer. E eu fiz o primeiro, e nesse ano, isso era 2001? 2001. Páscoa de 2001. Páscoa de 2001. Claro que os amigos tiveram que comprar, né? Você tem padre amigo, então faz favor de oferecer. Você já tinha uma carteira de clientes, né? Muito fiel, próxima ali. Porque o seminário, como ele falou, tinha parado de fazer né, naquele ano. O Damalto foi lá, conversou, né? Pediu permissão, né? Porque não ia fazer sem a permissão do reitor lá do seminário. E aí, né, deu carta branca para ele. Então, nós começamos nesse primeiro ano. Quantidade de cílios vocês fizeram nesse primeiro ano e quantos foram vendidos? Os 23. Os 23? Fizemos 23. Eu percebi, se você falou o número 23 aqui, 23 cílios é o que foi vendido. 23 praticamente para os amigos, os padres mais próximos ali do relacionamento que o Damalto tinha estudado, né, no seminário, muito provavelmente. Uau! E aí eu estava grávida, né? Eu estava grávida do nosso primeiro filho e por N motivos, né, nós tínhamos o desejo de empreender, nós morávamos no fundo da casa dos meus pais, que eu tenho muita gratidão, nós moramos lá um tempo até a gente, né, decidir o que ia fazer e nós queríamos empreender, então nós começamos a estudar, fomos no Sebrae, fizemos cursos, fizemos... Isso tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo, um plano de negócios e falamos, agora nós vamos. Aí escolhemos uma cidade do interior, por quê? São Paulo é uma cidade muito boa para ganhar dinheiro, para ter a vida. Só que a gente queria mais tempo para o nosso filho, a gente ia ter um filho. Então nós optamos em ir para o interior. Vocês vieram para o interior já grávida? Não, depois que ele tinha. Aí depois. Já tinha nascido. Isso nós começamos a planejar, né? Aí, quando em 2002 nós mudamos para Limeira, em São Paulo. Tá. Em Limeira. E aí, como foi essa jornada? Primeiro, assim, né? Sair do Porto Seguro, né? Que é essa questão de estar com os pais, provavelmente sem custos, né? De aluguel, de moradia, tem todo um amparo ali. Né? E aí você vem para mais de 100 quilômetros de onde você morava, facilmente mais de 100 quilômetros, né, Limeira, né? Tá aqui para esse lado de Campinas, né? Depois aqui, nós estamos aqui hoje em Santa Bárbara do Oeste, então tá mais para frente ainda, né? E como foi, né? Abrir mão disso, desafio? Não conhecíamos ninguém na cidade. E sem ninguém aqui para te receber, falar, ó, eu te ajudo em alguma coisa? Ninguém. Parabéns. Nós pesquisamos... Tinha um raio de até 150 quilômetros de São Paulo, mas só que não ficasse tão distante de São Paulo, mas também não ficasse tão próximo também. 150 quilômetros de São Paulo dá para chegar em outro país, como Minas, como você disse, né? Minas era o melhor país do mundo. Então, aí vocês escolheram Limeira. E ficamos em Limeira por 5 anos. Tá. Nossa, mas a história de Limeira é grande, né? Deixa eu falar uma coisa. O nome Luz de Cristo ainda não era, né? Não nesse era. momento. Qual que era o nome? Era Presente Arte. Presente Arte. Isso. A gente, vendíamos sabonete, vela e artigos de decoração. Como todo bom plano, ele tende a alguma coisa dar errada, ou, né? Porque acontece, né? O plano é bom para isso, o plano né? É porque bom. Se der errado, tá planejado, a gente sabe qual é. A gente tem uma habilidade aí de você mudar de caminho, né? Acertar a rota. Acertar a rota. E, pelo menos assim, mudar a rota já é mais fácil do que construir uma rota nova, né? Maleabilidade, tá? Só para corrigir aqui, né? Às vezes a gente trava... a gente quer falar uma palavra que a gente não tem costume, trava a língua. Mas ficou compreendido. E aí... Então, começamos vendendo velas e sabonetes, essas coisas assim. Beleza. Começamos a olhar que ninguém entrava na loja. Quando entrava na loja, queria aprender a fazer. E não comprar pronto. E aí começamos percebemos aqui uma oportunidade diferente. Vamos ensinar a fazer vela. Vamos ensinar a fazer sabonete.
E começamos. Em 15 dias tivemos um faturamento que não tivemos em 6 meses. Olha o que é, Então, né, o faro, né, de visão, como você falou, né, o Damalto enxerga oportunidades, vocês juntos, olhar para o futuro, quanto isso é importante, gente. Sim, mas Né, por o que que feeling de negócio, o feeling de mercado, parabéns. Em 15 dias, como é que é? Então, como foi em 15 dias vocês fizeram de faturamento que não tinha feito em um mês? 6 meses. Em 6 meses. Olha o meses. que é empreendedorismo, arriscar, ter coragem e realmente fazer. Perceber o que está acontecendo e mudar rápido a rota. Mudar né? a rota. Por isso que é Parabéns. importante ter um plano. Perfeito. Porque com o plano você consegue olhar toda a situação e mudar ele. Ter uma visão macro, né? Não ficar ali fechadinho. Isso. Legal. E também não se vitimizar. Sim, sim. Porque senão a gente fala, não tá dando certo, vamos ficar aqui, né? Ou voltar, né? A gente não resiliência é queria uma coisa voltar. muito importante, né, para o empresariado hoje. Mas Sim. ter essa Sim. visão e percepção, vamos mudar rápido, porque o mercado muda rápido. Continua, me Então, fala. Então vocês lógico que- começaram a ensinar. Começamos a ensinar. Só que mesmo assim, como nós já tínhamos vindo de 6 meses sem faturamento, quer dizer, já estávamos devendo muito já. Para aquela época, nós estávamos devendo bastante, e aí usávamos empréstimo do banco, sim, aquela coisa. O Banco Real, na época, tinha... Banco Real. Tinha assim, 10 dias no cartão, juros. no limite do cartão, do cheque Do cheque especial, especial. sem juros. Aí usava o meu, 10 dias, pegava o da Ângela para jogar para cá, e a gente jogávamos assim. Ficaram fazendo essa manobra durante um sempre tempo. Sei que no final daquele ano, Natal, todo mundo comemorando, nós não tínhamos dinheiro para comprar um frango. Meu Opa. Deus. Mesmo tendo levantado bastante o faturamento, tudo, mas ainda estávamos endividados e sentamos, conversamos, choramos juntos, vamos, a gente volta para trás ou a gente segue? Vamos seguir, que temos um caminho muito grande pela frente. Aí vem a resiliência, Resiliência, assumir o que nós fizemos, assumimos tudo, vamos agora... É aprendizado, Cabeça erguida. é válido. Cabeça Perfeito. erguida, é sempre para E uma frente. coisa linda aqui que eu vou enfatizar, vocês já perceberam isso, é a união, né? Vocês sempre juntos, não só como casal, né? Marido e mulher, mas como gestores de uma empresa, donos de um sonho em comum. Eu acredito que isso tenha também dado muita força um ao outro, Sim. né? Porque imagina quanta dificuldade realmente. O fator financeiro mexe muito, né, com uma Sim. estrutura familiar. A gente vê família se despencando, né, se desmantelando, justamente porque, né, não teve condições financeiras, entraram em dívida e aí se separam. Né? Eu sempre vi isso, na verdade, como solução, estarem cada vez mais, é claro, se mantendo o amor, né, o afeto, tudo isso, mas eu sempre vejo isso como motivo para continuar e ser fortes cada vez mais para sair daquilo que acabou, né, acontecendo de negativo. E aí, Ângela? Aí eu acho que entra a fé, né, da malta. Tá bem. E assim, ter essa noção de passar por cima de muitas coisas do nosso ego, de queimar a ponte, você não vou voltar, né? Eu preciso seguir daqui. Né? Por mais que estava difícil, a gente podia seguir. E aí eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar, eu me mantinha. Então, assim, eu tinha muito orgulho de me manter. Financeiramente, eu não pedi ajuda para o meu pai. E nesse momento eu tive que voltar lá e pedir ajuda. E meu pai me ajudou. Então eu sou muito grata. Tudo que eles fizeram por nós. Meu pai, minha mãe, as famílias, todos os familiares, meus irmãos que ajudaram. Quando a gente veio, tivemos que pedir até ajuda de amigo para alugar imóvel, porque a gente não tinha imóvel. Então, assim, todas essas pessoas que de alguma forma acreditaram no nosso sonho. Porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Quem São estava mais lá, anjos, né, que você fala Sim, aqui no com certeza. início, né? Quem estava lá Mais no anjos que começo. está ao nosso lado. Quem aqui. estava lá no começo. E eu vou te falar, sabe por que a gente fez a Presente Arte? Porque os círios e as velas, o círio é sazonal, ele é vendido só na época da Páscoa. Tá. A gente vendia vela também, mas o que a gente tinha de cliente, naquele período, nós não teríamos como manter uma empresa o ano inteiro. Então, nós começamos com a Presente Arte, vendendo coisas de presentes, porque a gente falou, durante o ano a gente vai ter. Só que o círio não morreu. Na época do círio a gente fazia. Tá. A gente fazia vela. Então a gente manteve isso.
Só que chegou um ponto que a gente percebeu que a loja de artesanato a gente não ia crescer. Não era com ela que aconteceria esse crescimento. Não, nós chegamos, ela vendia um período, depois parava. Era uma cidade pequena, a gente não tinha um ponto comercial que fosse muito bom e a gente teve que optar. E aí? Ainda vocês estão falando de Limeira. Limeira, 2 anos. Quantos anos mesmo em Limeira? Ficamos 5 anos. 5 anos em Limeira. Aí nesse período nós fizemos parceria com alguns grandes do setor da igreja. Fizemos parceria com a Paulos, que fazia distribuição de folheto de missa na região, e do Artesanato Costa, que eu fazia representação. Eu saía vendendo as imagens nas paróquias ou nas lojas. E aí o que aconteceu? Começamos com o dinheiro que a gente ganhava ali, a gente investia nas velas, investia nos círios. Tudo nas velas. Então, todo o nosso investimento era na o seu na recurso empresa. Externo ficava para um negócio. A loja ficou até quando aberta, então? 2004, não foi? Ainda 2004. então em Limeira. Em Limeira. Até 2004. Nós vendemos, só que aí nós meio que zeramos. Só quitaram, Pagou né? a conta. Pagou as contas. Pagava as contas do mês e aí... Aí veio mais uma vez uma visão aí de futuro de negócio, né? Quero que você comente aqui, porque eu sei qual foi a palavra. Nós vamos ser o quê? Não, da moto chegou para mim e falou, Ângela, vamos fazer uma indústria de velas. Olha só. Aí eu falei, nem para ele falar fabriquinha. Aí ele falou indústria. Aí eu falei, né? Isso a gente tava ali zerado com aqueles parceiros, mas, né? Falei, vamos. Não desconfiou, você não negou, né? Não deixou de ter aqui a fé. Só foi pela fé mesmo. Porque se fosse pela conta bancária, eu ia falar, não, você tá louco? É que a gente tem esse lado, né, um pouco do Maomé, né? A gente acredita somente vendo quando realmente acontece, né? Que bom que nós temos pessoas assim ao nosso lado que visa lá na frente. E foi crucial isso aí. Foi o momento, né? É a afirmação, né? Aquilo que a gente deseja, realmente a gente precisa afirmar. Que custa, no mínimo, afirmar. Vamos fazer, tem todo um esforço, né? De você no dia a dia trabalhar, tem toda uma série de outros fatores, gestão, que vocês passaram a ter provavelmente uma outra visão de gestão, mas a afirmação positiva, né? A afirmação negativa não estariam aqui. A afirmação positiva trouxeram vocês até aqui. Sim. De Limeira foi para onde? Vamos lá, voltar só um pouquinho aí, nesse ponto da fé que você está falando aí. Legal. Que a fé, lá em Hebreus, fala que a fé é a certeza daquilo que se espera, ou vislumbrar aquilo que não se vê. Aquilo que não se vê. Você ter a certeza daquilo que não se vê. É mais por aí, nessa direção que nós fomos. Uau. Legal. Obrigado, aí nós fomos para Arthur Nogueira. Arthur Nogueira ficamos 11 meses só. Porque nós queríamos montar a fábrica. E lá em Limeira a gente trabalhava dentro de casa, né? As nossas velas eram feitas na sala. A gente não tinha um espaço para trabalhar. E nós continuávamos ali trabalhando, vendendo e fazendo, tudo dentro de casa. E aí a gente queria um espaço. Então nós mudamos, compramos um terreno em Arthur Nogueira. Só que, mais uma vez, planos não aconteceu da forma planejada. Não foi bem, né? É que nós compramos um terreno sem ver se era o zoneamento lá. Se podia ser fábrica ou não, se podia ser comércio ou não. E depois que estávamos lá, fomos ver a prefeitura. Não, lá é só residencial. A indústria não podia acontecer ali. Não poderia. Então, entendi. Vamos mudar a rota novamente. E aí começamos a procurar muito o Sebrae. E aí, aí o Sebrae nos orientou, nos mostrou a incubadora de empresas de Limeira. E depois ficamos sabendo da incubadora de Santa Bárbara. Até a Ângela fala que foi por causa de uma tempestade. Uma tempestade. Ela estava me compartilhando isso há pouco. Foi por causa de uma tempestade. Que fez com que vocês... Deixa eu contar nas minhas palavras aqui, né, para até validar aquilo que eu ouvi. Ela disse que veio almoçar, né? Isso. Aqui pro lado de Santa Bárbara do Oeste, entre Santa Bárbara e Piracicaba. E estava fechado, e na hora de voltar,
estava acontecendo uma chuva aí torrencial e fez com que eles desviassem o caminho da rodovia. É isso, né, Ângela? Desviassem o caminho da rodovia e entrasse bairro adentro. E foi aonde fez com que eles passassem na frente da incubadora de Santa Bárbara do Oeste. Isso. E ali, então, vieram... Aí me fala, agora como você falou que você, na hora, seu olhinho brilhou. Passa para mim essa emoção. Como foi que você olhou ali? Olha, eu não sei o que acontece. Eu vejo que Deus tem propósito na vida da gente, né? Porque nós somos como qualquer outra pessoa que, né? Não somos especiais, não temos nada de diferente de qualquer ser humano. Mas naquele momento eu senti que algo diferente quando eu vi aquela placa incubadora de empresas. É como se meus olhos brilhassem, assim, parece que aquilo iluminou na minha frente. E algo veio no meu coração, falou, olha, vocês vêm pra cá. E aí eu falei com o Damalto incubadora de empresas, né? Lembrei do Sebrae que falava de incubadora de empresas e a gente foi aceito lá, então foi uma bênção. Nossa história foi um divisor de águas, a incubadora de empresas de Santa Bárbara do Oeste. Nesse momento já era a Luz de Cristo, então? Era Luz de Cristo, mas a gente não tinha ainda... Era Luz de Cristo, mas artigos religiosos. Artigos religiosos, isso. Tá. Não tinha sido deixado de presente arte para a Luz de Cristo, mas artigos religiosos em geral. Nós trabalhávamos como artesãos, ainda não como fábrica. E só quando a gente veio para Santa Bárbara do Oeste, que nós tivemos o apoio da incubadora de empresas, que pudemos comprar máquinas, financiar, ter funcionários registrados. Então, assim, num espaço de 90 metros quadrados. A fabriquinha que ela quis dizer, entendeu dessa forma, você falava indústria, começou ali. Começou ali. E onde está hoje, vocês vão saber logo, logo. Era 90 metros quadrados? 90 metros quadrados. Isso. E eu atendia, eu tinha os funcionários no fundo da moto, saía para vender. Mas ali, o Círio Pascoal nunca mais deixou de ser um produto, né, na linha que vocês vendem. Mas aí, nesse momento, vocês passaram a focar mais em velas, então. Não, porque a igreja depende, usa velas o ano inteiro, né? Tem alguns momentos específicos, como Pentecostes, a Páscoa, né? E quais são os outros produtos? Porque a linha de produtos da Luz de Cristo hoje, né, já é bem maior, né? Nesse momento, já tínhamos um leque maior de velas. Okay. Só que um ano antes, quando a gente estava em Limeira para Arthur Nogueira, eu tive um insight de criar o Círio da Família. O Círio da Família começamos a comercializar em Arthur Nogueira. Primeiro ano, em 2008, foi lá que nasceu o Círio da Família, assim. E já estávamos ele nasceu com um propósito, que no caso é uma situação que eu sempre falei, olha, quero evangelizar, quero trabalhar com a igreja, todos os produtos. É bonito para o povo ver na igreja o Círio Pascal, a vela de altar esculpida, mas quero alguma coisa a mais. E aí me veio o insight de criar o Círio da Família, que tem um propósito, um texto para a família rezar em família, rezar unida, reunir pelo menos uma vez por semana em oração. Então aí começou o Círio da Família nesse período também. Em 2008, nós fomos para a primeira Expo Católica que nós participamos, sem ter máquina ainda. E sem ter dinheiro também. Sem ter dinheiro. Nós pegamos um empréstimo para ir na feira. Ir para a feira. A Expo Católica faz sexta edição, parece. E começamos a ser vistos por mais padres na região, muitos no estado de São Paulo, o Brasil inteiro já também. E isso é bem interessante. O Círio da Família é patenteado pela Luz de Cristo, por vocês. Então veio mais uma vez aí a luz, né? O insight, a visão futura de levar o que vocês fabricavam, não somente para dentro das paróquias. Exatamente. Eu me lembro, uma vez, eu vou fazer um parênteses aqui rápido, que a Ângela falou assim, um dos propósitos que a gente sempre sentiu desde lá de trás, e acredito que seja até hoje e ainda vai perdurar, e acho que é isso que a chama que vai mover vocês, é vocês imaginarem quantas pessoas já se iluminaram dentro de igrejas, quantos fiéis com a vela de vocês. Vem agora, né, essa questão desde então,
o Círio da Família, que é uma forma de levar para casa, para dentro da casa das pessoas, né? Também essa chama. E tem uma coisa aqui também, né? Falando de números, né? Quantos fiéis, milhares, né? A gente conversando. A vela de vocês foi usada no palco, no altar. No altar da primeira missa. Visita do Papa Francisco aqui no Brasil. Isso, em Copacabana. Que honra em Nossa, Copacabana. tá fazendo 10 anos. Agora em julho. Fez 2023, 10 anos, ele só. veio em julho Há de 10 2013. anos, então a vela de vocês esteve lá Na No missa do altar. na amigo. missa feita pelo Papa Francisco, a primeira vez que ele fez no Brasil. Sim. Vindo na primeira visita em Copacabana, é a vela de vocês que estava lá. 2 milhões de pessoas na missa, isso ali, presente. Então, olha só o tamanho do propósito, né? Que aí já não tem mais limite. Não tem. Né? De vocês saberem que aquilo que vocês, para aquilo que vocês acordam todos os dias, a fabricação das velas de vocês é para iluminar quantas milhares de pessoas já iluminou e vai iluminar ainda. Com certeza. Que história! Vamos lá! Tem Maravilhoso, muita história. eu imagino. E o Círio da Família é um produto que além, né? O que nós pensávamos também, né? Que além das pessoas levarem para casa, se sentirem parte também. É como eu te falei lá no começo que eu não sabia o que era o Círio. O Círio da Família, ele faz uma catequese. Ele é um instrumento para o padre ensinar o que é o Círio Pascal, que é um dos símbolos mais importantes da igreja, né, Demalto? Olha, dá assunto aqui só para um podcast para falar, viu? Só para falar do Círio da Família, sim, com dá certeza. mesmo. E é interessante que ele, que é um caso aí, a pessoa acende no círio da paróquia e leva para casa. O fogo santo, então né? estou levando o fogo, abençoa o fogo, acende o círio pascal da paróquia, depois acende o círio da família nele e leva para casa. É uma extensão da luz de Cristo na casa da pessoa, na família ali. Então isso é gratificante ver esse movimento também. E muitos padres usam isso também, além de evangelizar simplesmente, ele usa também como fonte de renda. Às vezes, na Semana Santa, é o período que mais tem gasto na paróquia. E muitos padres vendem o Círio da Família para arrecadar fundos para manter aquele período, manter um pouco mais a estrutura da paróquia. Então, a igreja ela não compra o Círio da Família ou outras velas só para consumo dele. Não. Ele pode comprar de vocês para eles revenderem para os fiéis, que gera uma renda para a própria igreja e benefício também que volta, né, para os próprios fiéis, para a estrutura da igreja. Então vocês abraçam mais um canal, né, de negócios com aquilo que vocês fabricam. Sim. Fala, Ângela, você ia... Não, é isso mesmo. É uma fonte de renda. Na pandemia ajudou muito alguns padres que usaram-se, como as pessoas não podiam ir para a igreja, os fiéis em casa acendiam, faziam o mesmo ritual, se sentiam parte daquele momento tão difícil que foi a pandemia, que foi difícil para nós também, as igrejas fechadas, mas deu tudo certo. E, assim, dentro do possível, né, eles usaram o Círio da Família como esse instrumento de conexão maior, de um símbolo, de algo palpável, para as pessoas estarem em casa, se sentirem acolhidas pela igreja. Sentindo participantes da igreja, que estavam vendo só pela TV, pela internet. Então, ficou mais evidente a família mais unida também, porque no caso aí, muita gente ficava em casa, não podendo sair, não podendo, muitos nem podiam trabalhar, muitas pessoas com algum sintoma ou coisa assim, tinha que ficar preso em casa. Então, é um momento de oração. Então, um momento de reflexão, voltar à família. Então, isso... E tá aqui, né, o exemplo de vocês. Hoje você comentou do seu filho mais velho. Hoje a família é composta com mais quantos filhos? Sim, a gente começou com o Vinícius, depois veio a Letícia, em 2006, depois o Arthur, em 2008, e o Miguel agora, nosso caçulinha, nasceu em 2015. Olha então aí, somos o caçulinha, quatro filhos, uma menina, 3 homens. 3 homens, queridos, bênçãos de Deus na nossa vida. Passamos por muitas dificuldades, doenças deles, ter que deixar eles em casa por causa do trabalho, mas a gente sempre se esforçou para estar junto dos nossos filhos, porque
mais uma razão, né, para viver, né? Que eles trouxeram, né, a história deles individualmente, de uma certa forma, da vida, né, da base familiar, né, a religiosidade, o negócio, e só ficou aqui o Vinícius, né? Depois ele escuta, conheço verdade. todos eles, Verdade, para não ficar sim. enciumado, vou lembrar aqui, todos os outros 3 são maravilhosos, e uma graça eles, viu? E também com o propósito que nós tínhamos no início, né? De ficar mais próximo dos filhos. Que Sim. saímos de São Paulo justamente para ficar mais próximo deles. Então, Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Fé que ilumina, né? Esse canal que está aqui começando, sendo redundante aqui, repetindo a minha alegria de estar junto com vocês nesse start. Tanto a palavra, né, essa frase, fé que ilumina, quanto o nome da empresa. Fala aqui para nós, tá? Para a gente fechar esse episódio, o significado, o porquê desse nome, de onde surgiu. Primeiro, Luz de Cristo, né? Parece muitas vezes óbvio, mas nada melhor do que ouvir de vocês aonde foi o start desse nome, né? E mais recentemente agora com o nome Fé que Ilumina. o Luz de Cristo, basicamente, é o canto que o padre, quando acende o Círio Pascal, ele entra na igreja cantando Eis a Luz de Cristo. Ele canta por 3 vezes e a plateia, todo o povo responde, demos graças a Deus, porque é o fogo novo da ressurreição que ilumina agora. Então, quando nós pesquisamos esse nome, Luz de Cristo cai bem aqui para o nome da empresa, que fazemos velas, fazemos Círio Pascal. E agora o Fé que ilumina, toda a fé ela ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa razão, ilumina o nosso intelecto e ilumina a nossa vida. Quer complementar, Angela? Nossa, Damaldo, você falou tão bonito. Ele fala bonito, poxa vida. Ele falou tão bonito. Mas assim, eu vejo que o caminho ele vai acontecendo, né? Por mais que a gente imaginasse que teria, quando nós empreendemos lá no começo, eu não imaginava tudo que iria acontecer. Então eu vejo que a fé ilumina, a gente tem um objetivo, mas vai acontecendo a cada passo, a cada erro, a cada dificuldade. Não é fácil empreender em família, porque às vezes a gente mistura as coisas. Então, assim, a gente precisa ter muita fé mesmo, acreditar que o Criador não nos colocou aqui por acaso, que não é por acaso que nós temos a luz de Cristo, que deve ser algo muito maior do que eu ou da Malto pode imaginar, que todas as pessoas que passaram pela nossa vida, funcionários, pessoas que estão ali para contribuir com algo muito maior, e que nós estamos aqui para servir. E nós estamos apenas como proprietários. Eu sempre falo para os funcionários, poderia ser você no meu lugar. E o que você faria? Se eu estou na função de quem é o nosso patrão, é o nosso cliente. Nós estamos aqui para servir o nosso cliente, não para fazer o que nós queremos, mas para fazer o que ele precisa, o que ele necessita. Verdade. Então, essa fé que se mistura nosso ter que trabalhar, né? E não fica pesado. Fica pesado. Não é um fardo, né? Não é um fardo. Fica pesado mais por causa do nosso ego, por causa do que eu quero do meu jeito, porque tem que ser assim. Isso é do ser humano, né? E acho que isso também ajuda a ter perfeição e buscarem sempre o melhor. Perfeitos não é o que nem Cristo foi. Não. Então nós temos, olha que pecado falar isso, que Cristo não foi perfeito. Me perdoem se vocês entenderem de outra forma, não é essa a intenção. Mas no sentido de que ainda assim hoje não enxergam ele, né, como perfeito. Infelizmente tem muita gente que não enxerga Cristo como perfeito. Essa foi a intenção da minha palavra. Quem somos nós para querermos, né, esse status de perfeição? Nós vamos estar sempre nessa luta. Então, gente, fico muito feliz, muito alegre mesmo aqui dentro do coração de ouvir a história de vocês. O propósito do nome, tá, de levar isso, e nada melhor do que você também comprar um produto de quem conhece não só sobre o produto, mas sobre o significado daquilo que vocês fabricam, né? Os 5 anos de seminário que o Damalto fez, você poderia ter realmente se formado padre, né? Eu acho que isso é muito importante. Vocês entenderem que por trás dessa empresa não fazem só vela, eles contam histórias.
né? Eles têm realmente um significado, eles têm um propósito. Produto é secundário até de uma certa forma, apesar de toda a qualidade que eu sei que eles têm. Tá, então aqui fica as minhas palavras, as minhas considerações em relação ao que é a Vela, né, a empresa Velas Luz de Cristo, esse canal que está nascendo, a história dessa família, viu? E quero pedir para vocês fecharem com uma mensagem, e só lembrando rapidamente aqui a minha fala para finalizar, curta aqui, seja bem-vindo a esse nosso canal, compartilhe com as pessoas que você conhece, que daqui para frente nós teremos visitas aqui de padres, né, de outras pessoas contando histórias, eles vão aprofundar cada vez mais também sobre a história. Nós temos novidades, eu vou antecipar aqui, a empresa está indo para um prédio novo logo, com mais de 1.000 metros quadrados, estive lá hoje conhecendo, arrepia, é lindo. Tudo é crescimento dessa história que eles estão trazendo. Então não deixe de seguir a gente. Clica no sininho aí para sempre o canal avisar para vocês dos vídeos novos que a gente vai colocar, tá? Então aproveita essa oportunidade de trazer mais conhecimento acerca desse universo da fé que ilumina, da luz de Cristo, tá? Quero que vocês finalizem então a sua palavra, Ângela, a sua palavra da Malto. E valeu, pessoal. Vamos lá. Eu agradeço a sua participação, todos que estão nos vendo, possam compartilhar para mais pessoas e levar isso também. E a minha gratidão mesmo a todos que até agora fizeram parte dessa empresa, tanto funcionário quanto clientes, fornecedores, parceiros e todos os que nos apoiam, nos auxiliam de qualquer forma para chegarmos até aqui. Agora vamos lá na frente ainda, tem bastante coisa para fazer ainda. Muito obrigado a todos. Só para finalizar, agradecer a Deus, nosso Criador, por esse momento que foi muito abençoado. Espero que diante das nossas limitações, né, tenha sido proveitoso esse momento para todos que possam nos escutar. Eu não tenho outras palavras a não ser gratidão. Obrigada. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio, número 2, logo aí no ar. Até mais.